Olá! Hoje vamos fazer um bolso embutido com abertura diagonal ou com abertura na transversal. Eu vou trabalhar com uma parte da máquina apenas, outra parte ficará em suspenso, então, carro em suspenso. Fiz algumas carreiras depois da barra, porque ele precisa ter profundidade, eu não posso começar muito próximo à barra. Aqui eu estou com 54 carreiras. Eu faço muito próximo à barra, esse bolso vai ser muito raso. Então, eu preciso considerar a altura também para começar o bolso, certo? Então, vou trabalhar com o lado direito, onde está o carro. Logo, o lado esquerdo, eu vou deixar algumas agulhas. A partir dessa, deixa eu contar aqui, 24. A partir dessa distância aqui vai começar a abertura do bolso. Essas agulhas ficarão em suspenso. Carro em suspenso também. Duas carreiras. Trago mais uma agulha para o suspenso. Se precisar de um peso nessa altura aqui, eu vou trocando ou seguro com o dedo. São 30 agulhas para a abertura do bolso. É uma abertura para um casaco adulto, não infantil. Tiro esses pontos com linha de outra cor. A base dele também eu tiro com linha de outra cor. Quando eu digo linha de outra cor, ninguém acredita, né? Que eu acabei de colocar uma linha muito próxima. Pois é, puxão de orelha para mim também. Depois, no momento em que eu precisar colocar os pontos de volta para a máquina, vai ser aquele sofrimento para achar o ponto certo. Por isso, linha de outra cor é linha contrastante. A bolinha, às vezes, engana. Trabalho agora com essas agulhas aqui. Com os pontos da cava do bolso ainda elevados, carro em suspenso. Chamo para trabalho mais 20 agulhas que vão me dar a profundidade do bolso. Profundidade no sentido para baixo, em direção à barra. Enlaço essas agulhas. Fio por cima das que estavam em suspenso. Baixo um pouquinho as agulhas que foram enlaçadas para que o carro consiga trabalhar.
Chamo elas para cima novamente. E baixo. Até a palheta começar a fechar, é o momento que o carro consegue pegá-la. E também baixo uma das agulhas. Carro à esquerda, baixo uma agulha das que estavam suspensas. Aqui não quis trabalhar. Toda vez que o carro está à esquerda, eu baixo uma dessas agulhas aqui. Fiz mais 20 carreiras depois que eu baixei todas as agulhas, que são as carreiras que eu preciso para dar profundidade no sentido do acabamento. Esses são os pontos que nós tiramos em linha de ultracor, são os pontos que vão ficar na parte da frente, onde fica o acabamento dos botões. Então, eu tenho uma ideia de quantia de carreiras que eu posso chegar até ali. Eu tenho um limite, não posso ultrapassar esse limite. Eu cheguei para baixo, cerca de 4 pontos antes desse limite aqui. Agora eu remalho. Remalhei os pontos aqui, não muito apertado, nem muito folgado. Agora essa é a ideia que nós temos do bolso. Os furinhos, que foram a elevação, o suspenso, vão ficar encobertos, esses furinhos, porque nós vamos pôr o acabamento agora. E depois fazemos a parte interna do bolso e colocamos o restante da malha que foi tirada em linha de ultracor. Então, essa vai ser a parte do direito. Viro o trabalho direito para a máquina. Transportador na mão, eu vou achar pontos aqui para fazer o acabamento. Qual o ponto que eu pego? O ponto do trabalho, não do bolso, porque senão forma o buraquinho ali, aparece. Pego o ponto e coloco na máquina. Aqui podem ser feitos inúmeros acabamentos. Eu vou fazer o remalhado por trás. Aí tem gente que diz, nossa, mas só gosta desse acabamento. Não, eu gosto desse acabamento também. Não é só desse que eu uso. Mas ele é um multiusos. Então, coloco todos os pontos na máquina, às vezes ponto, às vezes laçada. Porque o remalhado por trás, ele prende um pouquinho. Ele deixa o trabalho bastante firme. Então, se eu deixo poucos pontos aqui, ele vai acabar prendendo o bolso e não entra nem a mão. Eu vou fazer isso quando estiver no final, eu retorno.
Esse acabamento eu vou fazer com 3 carreiras de remalhado por trás. Aqui poderia ser qualquer tipo de acabamento que se queira, de barra dupla, barra simples, pegar com enroladinho, o que for, mas precisa de um acabamento. Eu elegi fazer esse remalhado por trás, que ele dá uma firmeza na abertura, na cava desse bolso. Ele firma, ele fica bonito, além de ser fácil e rápido de fazer. 3 carreiras, coloco uma carreira para esquerda com regulagem alta e remalho sem fio. Com o acabamento feito na parte do bolso, na parte da cava do bolso, vou para o lado avesso. Na verdade, aqui não é bem o avesso do bolso, e sim o avesso da peça onde está o bolso. Eu vou precisar fazer o avesso do bolso. Aqui eu tenho parte de baixo, que é a que fica na barra, na altura da barra. Parte frontal, que fica para o acabamento da peça. Então, a cava do bolso é nesse sentido aqui. Viro a peça para o sentido da barra. Eu vou pegar pontos na parte da barra. Aqueles 20 pontos que foram aumentados aqui embaixo, para formar profundidade do bolso, é nessa parte que eu vou pegar, com o avesso do bolso para mim. Transportador grande, ou pequeno, ou o que for, acho laçadas e coloco na máquina, formando pontos.
Eu faço carreiras e vou medindo que dê exatamente a quantia de 20 pontos que foram aumentados aqui. Então, se eu aumentei mais pontos, eu preciso de mais carreiras. Aqui já foram 37 carreiras. E ainda assim, eu vou fazer mais duas. 39. Para chegar a preencher o espaço de profundidade. Agora, lembram daqueles pontos que foram tirados com linha de outra cor? Com uma linha de outra cor muito parecida? É ali mesmo que eu vou apanhar os pontos. Aqui eu errei. Agora eu tenho a parte de baixo do bolso, a parte interna do bolso. Eu vou tecendo. Quantas carreiras eu vou fazer? Lembram quantos pontos nós aumentamos, nós deixamos em suspenso aqui? É essa quantia de carreiras que nós vamos fazer. Foram 30 pontos, eu vou fazer 60 carreiras a partir daqui. Isso vai me dar uma disposição até aqui, até o momento de colocar o restante da blusa que foi tirado com barra limpa. E eu me perdi. Quarenta. Momento de colocar o restante da blusa. Porém, antes de colocar direto aqui na máquina, eu preciso fazer uma observação. Conto quantos pontos eu tenho aqui. São 16. Agora eu vejo quantos pontos eu tenho na máquina. $80 pontos. Aqui embaixo eu comecei a fazer a barra, não fiz aumento nenhum, eu tinha 70. E agora eu tenho 80 pontos. Se eu colocar direto essa parte aqui, que está em linha de outra cor, para trabalho, vai sobrar pontos, vai ficar maior logo após
o bolso. O que que eu faço? Observo novamente. Lembra que nós demos carreiras de profundidade aqui para o bolso em relação à frente, em relação ao acabamento? Esses pontos aqui, essas carreiras que nós fizemos em relação à frente, são a mesma quantia eu tenho que fazer em pontos aqui. Então, esses 10 pontos a mais, eu vou ter que remalhar. Esses 10 pontos a mais que eu tenho aqui fazem parte do bolso, da sobra que nós temos na costura para dar profundidade no bolso em relação ao acabamento. Então, remalho os pontos que eu tenho a mais, seja 10, sejam 20, seja 5, seja a quantia que for, eu tenho que remalhar antes de colocar, antes de colocar a parte da frente de volta. Mais 2. Agora, coloco os pontos que estavam com barra limpa. Essa vai ser mais fácil de achar. Já sei que tem gente que vai dizer que é complicado demais esse bolso. Não é. Observa com atenção, assiste o vídeo do começo ao fim e observa com atenção todos os detalhes. Depois faz nem que seja uma amostra, porque a experiência a gente ganha com experimentos, testando, fazendo, e não só vendo os outros fazerem. Depois você faz uma peça usando essa técnica. Aí você já domina. E aqui já tenho o bolso feito. É só seguir reto até a altura da cava e dos decotes. Eu não vou chegar até o decote porque eu tenho uma urgência de mostrar para vocês. Então, eu tiro com linha de outra cor, depois eu recoloco na máquina. Esse é o bolso no lado avesso da blusa. Ainda falta costurar aqui em cima, tirar fiapos, fazer limpeza e tudo mais. Mas eu ainda vou continuar a blusa. Acabamentos assim só faço depois. Se quiser prender o bolso embaixo, também dá. Lado direito da blusa. Aqui é a minha continuação de linha. Lado direito da blusa também eu preciso firmar esse acabamento frontal. Esse acabamento do bolso. Tanto em cima quanto aqui. Eu preciso firmar ele não fica assim aberto. Não fica dessa forma, ele fica acabado. Por isso esses fiapos ajudam. O bolso transversal, deixa eu pôr uns alfinetes aqui em cima. Bolso transversal, profundidade até a barra e profundidade até o acabamento, ou quase chegando próximo ao acabamento. Ele não chega a atingir essa carreira ali, mas chega próximo. Então, eu posso também firmá-lo aqui, nesse momento. Por dentro, vamos dar uma olhada por dentro.
Imagine que esteja costurado ali. O bolso é uma continuação do trabalho nesse sentido aqui. E esse lado que nós começamos, ele é de atravessado. Ele é na horizontal aqui e na vertical aqui. Mas ele fica firme e muito interessante. Agora, observando ele nesse ângulo. Eu tenho os elevados que nós demos em suspenso, que formaram aqueles buraquinhos. Mas para o lado de cá, ele não aparece, porque foi feito o acabamento aqui em cima. Esse é um acabamento firme, que resiste bastante ao entrar e sair da mão. Mas o acabamento mesmo do acabamento vai ter que ser bem pregado aqui nesse ponto também. O bolso, antes de ser costurado, ele vai ser passado. Então, essa sobra que parece que está dando aqui, não é uma sobra. É que o trabalho aqui é num sentido e aqui é no outro sentido. Então, ele repuxa um pouquinho para cima, mas ele sendo passado, ele fica do mesmo tamanho. Deve-se costurar essa parte e a parte da frente. Então, as duas laterais aqui. Certo? Nossa ideia para hoje, então, é um bolso embutido na transversal para adulto. Para criança, o modelo é a mesma coisa, só quantia de pontos na lateral deixa-se menos e a cava também faz-se menor, porque aqui foi uma cava grande. Total da cava aqui foi 16 centímetros de cava de bolso. Poderia até ser um pouco menor. Para criança, certamente menor. Certo? Faltam os acabamentos. Me perdoem, mas a pressa era muita. Nossa ideia para hoje, bolso. Bom trabalho!